Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido Cleudio Bueno, ele que é cientista político, sociólogo, arquiteto, faz o trabalho do xamanismo crístico na Pax, e hoje ele vai estar falando sobre a NASA e o momento atual. O Bueno também faz palestras e é discípulo da grande Fraternidade Branca Universal. E hoje é um assunto muito legal, bombástico, por assim dizer, né? Para que a gente possa entender o que está acontecendo nos céus aí da nossa bem-amada Mãe Terra e como é que é o trabalho da NASA planetária. Beijo, Nilda, tudo bem com você e a família? Estamos aí, um dia por vez. Graças a Deus, hoje tem calorzinho aqui em São Paulo. E aí, vamos que vamos. Nesta primavera, parece que agora está entrando a primavera. Antes estava no inverno, né? Era primavera e inverno. Oi, Bueno, tudo bem? Bem-vindo. Oi, tudo e você? Tudo em ordem? Tudo ótimo. Com sol, tá tudo maravilha. Deixa eu só acertar aqui um pouquinho, que estou meio fora de foco, mas tudo bem, vai O assim mesmo. que você tem aí na camiseta? É o lobo na lua? Não, não é o lobo na lua, não. São águias, né? Águias, a lua, cheia de estrelas, né? Essa camiseta é Ah, aquelas camisetas que você usa. travou. Essa camiseta travou. Aí a gente não viu o resto. E bom, Nilda, então vamos curtir o sol. Bonitinho, Voltou? congelou. Congelou? Essa camiseta e o resto não deu para ouvir. Fala aí. Mas congelou ou não? Agora Voltou? voltou, agora voltou. Essa camiseta e qual é o resto da frase? Não deu para ouvir. Essa camiseta é aquela que brilha no escuro, aquela Ah, que fica fluorescente no escuro, entendeu? Com essas estrelas, com a lua, as águias que estão. Que ela é frente e verso. Ela que é frente e legal. verso. Então, se você fica no escuro, ela começa a brilhar, né? Ela é meio fluorescente, essa camiseta, né? Adorei, muito bom. Ela é diferente, ela é toda diferentaça, né? Muito Bom, bom. hoje a gente vai falar sobre a NASA, né? A NASA e esse momento que a gente está vivendo, né? Mas antes de começar, como sempre, eu quero fazer a oração do Arcanjo Miguel, pedindo a proteção dele para nós todos que estamos aqui, né, no Instagram, pedir também para todas as pessoas da nossa família, aquelas pessoas a quem nós amamos, que estão sempre à nossa volta, que estão no nosso trabalho, que são nossos amigos, enfim, para a humanidade como um todo e principalmente para os nossos reinos, para a Mãe Terra e para todos aqueles que fazem parte do mundo invisível, atrás do véu de Maia, e que nos auxiliam sempre de acordo com os passos que nós damos aqui nesse mundo. Então vamos lá, vamos fechar os nossos olhos, vamos nos concentrar no nosso coração e vamos pedir para o Arcanjo Miguel, então, que ele faça e esteja conosco durante todo esse período, enquanto nós estivermos falando a respeito da NASA. Arcanjo Miguel, que trabalhas para o resplendor da vontade divina e da verdade, que a vossa proteção permaneça conosco sempre e por toda a nossa existência e na eternidade do nosso espírito. Nós o recebemos como um privilégio, sempre respeitando os vossos desígnios. Permiti que nós caminhemos sempre com dignidade e respeito aos nossos irmãos. Afastai de nós as ideias perversas e más ao nosso redor e as influências sombrias. Fazei de nós um servidor da luz, que saiba discernir e compreender e nunca julgar. Ajudai-nos em nossos dias ruins, materiais, espirituais, conscientes ou inconscientes, e nos proteja contra todos os males e os expulse da nossa caminhada. Pois a verdade, a coragem, a força e o poder é o vosso signo e o nosso também. Permiti que a nossa inspiração, intuição, doação seja como a vossa espada, para nos dar a proteção e a permissão da palavra do bem, da paz, do amor e da luz. Afastai de nós as pessoas que querem nos induzir aos erros e às falhas, e que o nosso coração esteja ligado ao vosso coração e à vossa energia. Que a nossa verdade seja a vossa verdade, e que o vosso escudo
seja o anteparo das más qualificações do nosso ego em nossas ações. Fazei de nós um mensageiro fiel da suprema verdade e da nossa alma. Arcanjo Miguel, protetor da humanidade, dos reinos, da nossa Mãe Terra e de todos nós. Que essa oração possa ser cumprida, ser manifestada, aqui, agora e por toda a eternidade. Amém. Amém. Então, Carmen, nós estamos hoje aqui, né, para nós falarmos um pouquinho desse momento que nós estamos vivendo no planeta, principalmente aqui no Brasil, aonde parece que os OVNIs, né, os UFOs, estão permeando o nosso país de norte a sul, de leste a oeste. Né? Pessoas avistando essas naves, os pilotos fazendo as suas interrogativas, fazendo os seus relatos, fazendo as suas observações de uma forma nunca vista antes. Né? A NASA, como todos vocês sabem, ela é uma sigla da National Aeronautics and Space Administration, que, na verdade, é a Administração Nacional Aeronáutica e do Espaço. Portanto, é uma agência espacial norte-americana. As suas funções, ela foi criada justamente para pesquisar, desenvolver tecnologias e cuidar da exploração de todo o universo e, inclusive, como ele foi criado, buscando novas vidas. Né? Essa aqui não é um programa, né? E nós não vamos falar sobre aquilo que foi descoberto, vamos dizer assim, através daqueles aparelhos, né, que caíram na Terra, tanto nos Estados Unidos como na Rússia, antigamente chamada de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS, né, que foram envolvidas, né, através de aquilo que nós chamamos de Guerra Fria. Né? Essa Guerra Fria levou dois componentes aeroespaciais brigarem pelo espaço e principalmente pelo satélite Lua, para que fossem ali colocados determinados armamentos para poder configurar, vamos dizer assim, a hegemonia militar entre uma potência e a outra. Né? Nós sabemos que, através de relatos e da própria história da cosmologia espacial russa, que eles têm uma formação muito antiga a respeito do espaço. Eles já estudam o espaço há muito mais tempo do que os norte-americanos. Aquela pergunta, né, que sempre não quer nos calar, né, da onde nós viemos e se nós estamos sozinhos nessa imensidão desse cosmos, são perguntas que os russos já se fazem há muitos anos, desde criança, porque eles estão numa faixa terrestre onde, às vezes, a Lua fica muito próximo da superfície da Terra. E isso sempre chamou a atenção. E eles também têm uma condição espiritual altíssima, de evidências, de conexões com esses alienígenas. Eles chegaram há muito tempo atrás a terem escritos a respeito dessa convivência. Assim também, como acontece na América, no Ocidente, através das tribos norte-americanas, dos indígenas norte-americanos. E também tem muitos relatos, muitas profecias, e às vezes até marcado em pedras e contadas pelos seus ancestrais de eras antepassadas. Mas aqui nós estamos falando de alguma coisa, numa época mais recente, vamos dizer assim, através do século XX,
aonde a Agência Espacial Russa, em 1957, lança o primeiro satélite no espaço, aquele que nós chamamos de Sputnik. Uhum. Ele é lançado no espaço, né? E, na sequência, é lançado o Sputnik 2. E nesse Sputnik 2, percebeu-se que já tinha um domínio tecnológico de se fazer alguma coisa chegar até o espaço e depois, proveniente disso, ele ou cair na Terra ou fazer que essa aproximação, através não de uma órbita, mas de um sentido mais guiado, ele pudesse retornar ou não. Então foi lançado a primeira, vamos chamar assim, experiência espacial com vida, nesse ano de 1957. Mais precisamente, no dia 3 de novembro de 1957. Né? E isso já faz mais ou menos, já que dia 3 de novembro acabou de passar aí, né? Fazem aproximadamente 65 anos que isso aconteceu. Né? E isso aconteceu através de uma cachorra. As pessoas gostam de chamar de cadela. Eu não gosto muito da palavra, eu prefiro cachorra. Né? Mas as pessoas que estudam vão encontrar escrito cadela. Né? Ou em algumas outras literaturas vai estar escrito cachorra, que foi a Laika, né? A cachorra Laika, que subiu, ela vivia ali na parte central de Moscou, andava por ali, tinha aproximadamente uns 4 quilos, não mais do que isso, estava dentro de um propósito para colocar-se numa cabine ali, mais ou menos dentro do aparelho espacial, e mandaram ela para o céu, né? Para o espaço, melhor dizendo. Ela foi, caiu, voltou, morreu, né? E assim ficou constatado que havia condições de vida e da volta dessa vida em outras proporções. E aí o que acontece? Em 1961, né, mais precisamente no dia 12 de abril de 1961, né? Algumas pessoas tinham poucos dias de vida nessa época, né? E o homem tinha sido lançado ao espaço. Esse homem era Yuri Gagarin. Sim. E ele, na verdade, falou a frase talvez mais importante até então para a história da cosmologia e para os estudos espaciais. A Terra é azul. E isso nos marcou profundamente a todos nós, de uma forma que a gente não sabe nem dizer a proporção que isso teve, como se fosse, na verdade, uma explosão, né? De uma coisa que ninguém imaginava, que ninguém sabia, ou que pelo menos ninguém ainda tinha relatado, porque ninguém tinha chegado ao espaço ainda. E isso levou, através dessa Guerra Fria que nós estamos falando, entre Estados Unidos e URSS, né? A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que a coisa era um pouco mais profundo do que a gente imaginava. Nesse período, tinha-se um presidente norte-americano, John Fitzgerald Kennedy, que fez, através de um discurso, quase que uma promessa para o povo americano e para aquele povo que está aqui no Ocidente, que comungava com as ideias democráticas, né? Que é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, elas tinham um outro tipo de política, né? A política era socialista. Então, ele prometeu que até o final daquela década, ele fez isso em 62, que até o final daquela década, o homem chegaria à Lua. E isso foi cumprido. Isso foi cumprido através de uma mente, vamos dizer assim, prodigiosa, que era Wernher von Braun,
que era de nascimento polonês, mas durante o final da guerra, da Segunda Guerra Mundial, ele e mais alguns cientistas foram levados para a América, e o trabalho dele junto a um determinado vetor que se chamava V2, que na verdade era um foguete que ele estava desenvolvendo para a Alemanha. Isso iria atingir outros países num confronto, vamos dizer assim, bélico, mais extraordinário do que aquilo que os aviões, os tanques e os próprios exércitos vinham fazendo. Os americanos levaram ele para os Estados Unidos, o Von Braun, como ele é conhecido, e lá colocaram ele nessa agência espacial da NASA, né, que também foi criada em 1958, diga-se de passagem, né? Quer dizer, um pouquinho depois de toda aquela Revolução Russa, que já vinha acontecendo com a cachorra, que já tinha acontecido com o Yuri Gagarin. Quer dizer, eles tinham muito mais experiência e know-how nesse campo do que os próprios americanos. Mas ele indo para a NASA e formatizando o projeto aeroespacial da NASA, ele cria, através de toda a experiência dele no V2, né, naquele foguete V2 que ele estava desenvolvendo, ele cria o Saturno V, que era o foguete mais poderoso que já foi construída, para que ele tivesse uma autonomia de estar levando a bordo do seu foguete um projeto de cápsula que foi chamado na época de Projeto Apolo. E aí nós chegamos no Apolo 11, que então leva no dia 20 de junho de 1969 o homem à Lua. Bom, aí todo mundo conhece essa historinha, todo mundo sabe que foi dado aquele primeiro passo, né? E todo aquele projeto que nós discutimos e assistimos. Eu digo assistimos porque eu assisti mesmo. Eu também. Eu estava no ginásio naquela época, começando no ginásio naquela época, e o professor de geografia, que era um excepcional professor de geografia, nós tínhamos um espaço que todos nós chamávamos de capela, onde antes de ir para a aula, todo mundo deixava as cadernetas nos buracos correspondentes à sua classe, ali, para mostrar a sua presença, e, ao mesmo tempo, tinham instruções religiosas, né? Onde todos os membros da igreja, aos sábados, tinham suas experiências e cultos religiosos. E ali nós assistíamos de 30 a 45 minutos uma aula religiosa, e depois todo mundo entrava nas classes. Esse professor de geografia arrumou um aparelho de televisão, porque ia ser televisionado para o mundo inteiro. Sim. Arrumou um aparelho de televisão daqueles com válvula ainda, né? Que, poxa, ligado em tomada, um aparelho de televisão normal, né? Esse auditório que a gente chamava de capela, ele tinha aproximadamente lugar para quase 2.000 pessoas. Olha, que legal. Então, quem sentou na frente, que a escola inteira foi chamada, os professores foram chamados, né? Parou tudo, parou todas as atividades e todo mundo foi para esse auditório. Quem estava na frente pôde ver corretamente o que estava acontecendo. Quem estava muito longe do auditório não viu. Eu fui um dos primeiros a chegar, correndo, saí da classe e já fui desesperado. Imagina Tirão, né? Mineirinho, né? E sentei logo na primeira fileira, ali no A8, mais ou menos, onde era um lugar já que eu sentava, porque todas as fileiras eram por letras e tinham números nas suas cadeiras, porque já eram divididas, né? Elas tinham braçadeiras assim, então era tudo dividido. Era uma coisa muito bem feita. Deve ser ainda, faz tempo que eu não vou para lá. E eu acabei assistindo, e depois, quando saiu todas as coisas, né, que foram tratadas através da reportagem, eu colhi, inclusive o disquinho, que conta a narrativa
né, da chegada, da conversa entre os astronautas e a NASA, tudo aquilo ainda eu tenho, guardado numa caixa, porque eu fui colecionando, né? Mas eu quero dizer com isso que a NASA ela foi passando do seu propósito inicial, dessa coisa da tecnologia e do desenvolvimento espacial, ela foi passando para o lado da pesquisa e para o lado um pouco mais assim misterioso que ela também tinha, mas não era tão desenvolvido, porque toda essa a parte tecnológica, ela foi a partir de um certo momento, através também do Pentágono, aonde fica a parte administrativa da NASA, ela fica em Washington, ela fica em DC, na capital dos Estados Unidos, né? Não é lá em Houston, não é no Texas, não é na Flórida, onde eles têm todo o projeto de desenvolvimento do lançamento, né, das aeronaves. Não, eles tinham todo o processo administrativo na própria capital. E quem exercia essa administração da NASA era o próprio Pentágono, através do Ministério da Defesa. E o Ministério da Defesa sofria muito com as interrogações do público e dos jornalistas, porque existe um artigo na Constituição americana e depois nas leis complementares, através de decretos e nas suas normalizações, que uma vez feito pergunta e recebendo a identificação de quem pergunta, você tem de uma semana a 14 dias para fazer a resposta. Então, eles estavam por aqui. Eles passaram, então, a figurar uma imagem e acarretar todo aquele orçamento espacial que o Pentágono tinha, que a NASA tinha, para a sociedade privada. Então, nós temos ali de cara o Bigelow Aerospace, que é através de Robert Bigelow, funda essa agência, vamos dizer assim, essa empresa, em 1998, e começa uma exploração espacial tecnológica, tirando da carga da NASA e do Ministério, da Secretaria, vamos dizer assim, de Defesa, porque lá não tem ministério, né? Seria uma relação, né? Ministério aqui, secretaria lá. O secretário da Defesa, toda a incumbência de estar informando a sociedade civil e a população aquilo que eles queriam a respeito de tudo que envolvia a questão espacial, OVNIs, que outros seres e alienígenas, que porventura estava se discutindo na América. Eles passam isso para a iniciativa privada e aí entra também o SpaceX, né? Que é daquele Elon Musk, que acabou de comprar o Twitter, né? E ele funda a empresa dele em 2002. Em 2002 ele funda a empresa dele, e esses dois se transformam assim, vamos dizer assim, em potências espaciais, desenvolvendo toda uma cultura diferenciada da NASA, onde os projetos são de turismo, onde os projetos são de voos em volta da Terra, né? Que projeta-se ônibus, né? Coisas assim que a NASA jamais pensaria em desenvolver através de lucros, através de vendas de lugares aeroespaciais para aquelas pessoas que são milionárias, essa que é a verdade. Então, a NASA, que foi criada em 29 de julho de 1958, a partir de 98, né, ela 40 anos depois, ela começa a imaginar um outro modelo, uma outra forma, e aí é que nós entramos verdadeiramente. Porque nesse período, o que a gente tem, depois que o Wernher von Braun, ele idealiza o homem na Lua através de uma promessa americana, ele não abandona o seu sonho primordial.
porque a Lua era apenas um primeiro passo de um projeto maior. O que era esse projeto maior? Esse projeto maior era chegar a Marte. Esse era o projeto e o sonho de von Braun. Esse era o grande sonho de von Braun. E ele, como engenheiro, ele, como projetista, de ter levado o homem na Lua e ser o grande, vamos dizer assim, né, ser humano do século XX, né, em termos de ciência, em termos de tecnologia, porque não tinha nada mais avançado do que aquilo, ele descortina esse projeto, mas ele é obrigado a abandonar em força humana, da perda de força, e ele deixa o planeta em 1977. Ele deixa o planeta em 1977 com algumas premissas já encaminhadas. E aí começa uma outra história da NASA, né? A NASA, ela começa a ter os seus projetos desenvolvidos a partir de outros tipos de busca por vida fora, né, no nosso universo, para que nós tenhamos as nossas perguntas respondidas de uma forma comprovadamente, já que eles tinham algumas coisas em mãos que nós não sabemos bem, porque muita coisa não foi divulgada pelo Pentágono, né, onde está toda a defesa americana, onde se constitui toda a defesa americana e boa parte da defesa do Ocidente, né? E eles começam, então, a fazer novas indagações. E nessas indagações é começado a ver determinadas profecias com mais afinco, sendo uma delas de um ser que nós amamos muito, que é aqui brasileiro, que é o Chico Xavier, que falou que depois que o homem pisou na Lua, durante 50 anos, se não tivesse ouvido nenhuma outra guerra, aonde os países, na sua maioria, tivessem envolvido, nós teríamos paz no planeta. Outra vidente é Bava Vanga. Bava Vanga. Ela é dos países, na época da Cortina de Ferro, uma vidente tão extraordinária nas coisas que ela disse e previu, que nenhuma delas deixou de acontecer. O desastre em Chernobyl foi um, o ataque às Torres Gêmeas foi outro, e tantos outros que ela teve. Mas um foi em que a NASA mais se preocupou de estudar, já que as suas profecias, através da sua vidência, e é bom lembrar que Bava era cega, ela tinha deficiência visual, então ela só via as coisas no seu próprio interior, através da escuridão, onde a luz se manifestava para ela. Ela disse que até o final de 2022, que é o ano que nós estamos, nós seríamos invadidos, entre aspas, tomara que seja, visitados pelos alienígenas. Legal. Pelos extraterrestres, né? E ela, falando em cima disso, a NASA, ela se preocupa com o teor dessa evidência e começa, desde a década passada, a fazer e a se aprofundar em estudos relacionados, vamos dizer, a esses temas um pouco mais ocultos ou mais místicos, e que eles não podem aflorar com tanta desenvoltura como é, por exemplo, o projeto Artemis. Qualquer um pode ler sobre isso, tem na internet, ou qualquer compêndio,
né, sobre a transformação de satélites para encontros de outras coisas, seja na Lua, seja em Marte, através das pesquisas de campo, mas ela começa a analisar com maior profundidade a questão da vida fora da Terra. E o que ela faz, Carmen? A NASA? Ela faz um contrato, além de todo o pessoal que ela tem, né, pessoas profissionais e técnicos que ela tem nessa área também, ela contrata 24 teólogos. Ela contrata 24 teólogos para uma experiência num programa chamado chamado não, porque esse projeto ainda ele não tem um nome próprio que seja colocado à disposição do público, mas imagino que ele tenha. Mas dentro de um programa de centro de investigação teológico em Princeton, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. E ali nós temos profissionais, além desses da NASA que fazem parte, né, como cientistas, né, como os teólogos que eu acabei de falar agora também, nós temos acadêmicos, nós temos militares, nós temos formadores de políticas. Sim. Para que seja feito um estudo maior e que isso sirva de ponte entre esses estudos e a sociedade, vamos dizer assim, ou a população do mundo, planetariamente, estão formulando, né, protocolo de intenções e de convivência com esses alienígenas que nós estamos vendo aí agora toda hora no céu e que nós já estamos nos acostumando com eles, como eu disse aí algumas lives passadas, que também citei mais ou menos alguma coisa em relação a isso, que nós não nos choquemos quando isso, na verdade, eles começarem a pousar e saírem de dentro dessas naves. Eu acredito que isso se dará em todos os países, em todos os continentes, na sua forma. Mas todos deverão seguir um determinado protocolo, uma determinada formalidade para que isso aconteça. Eu não sei bem, seria protocolos de comunicação, seriam protocolos assim de paz, de amizade. Já que Bava, ela viu uma questão assim um pouco mais tenebrosa, alguma coisa lançada pelos alienígenas que seriam uma forma de conquistadores, seria uma forma mais de destruição, que eles já lançaram e que está vindo para a Terra. Mas que isso seria uma forma de alertar-nos até que isso acontecesse, para que nós criássemos uma atmosfera de amizade e de amistade, vamos dizer assim, né, entre confederações. Essa que é a verdade, entre confederações, né? Porque nós temos que analisar as coisas. A Terra vibra num ângulo de buscar o seu ingresso na Confederação Intergaláctica. Sim. Mas antes de chegarmos na Confederação Intergaláctica, nós participamos de uma outra confederação, né? Nós poderemos chamar de Confederação Galáctica e não Intergaláctica. Mas dentro dessa Confederação Galáctica existem as federações, do qual nós fazemos parte através da nossa federação. Sim. E aí sim, as constelações, né, que são os sistemas, né, solares, depois as ordens da qual nós devemos fazer parte de uma, né, depois as fraternidades, depois os conselhos, depois os comandos, depois as escolas,
e nós vamos descendo até nós nos encontrarmos aqui, com os nossos pés no chão, embora possamos ser daqui ou não, mas nós temos o pé no chão aqui, portanto, nós defendemos essa terra que nós estamos, né? Sejamos da onde formos, né? Ah, mas eu sou de Sírios, ah, eu sou de Órios, ah, eu sou de lá das Pleiades, eu sou... Não importa de onde você seja, o importante é que você está aqui agora, e você é um representante desse planeta, porque você escolheu estar aqui, você serve a esse planeta, você tem um propósito nesse planeta, e você tem uma missão nesse planeta. Sim. Então é aqui que nós devemos estar. Nós devemos levar em consideração toda essa questão religiosa que eu acredito que esse grupo, né, está estudando nesse protocolo para arestar determinados paradigmas que nós temos, que o mestre Saint-Germain já se pronunciou a respeito disso para nós, através das nossas vivências aos sábados, e que nós sabemos que a nossa consciência ela tem que ser ilimitada a tal ponto da nossa mente estar aberta para qualquer outro tipo de comunicação que seja. Nós já estamos sendo preparados há algum tempo para isso, através do despertar daqueles que ainda dormem no sono profundo, mas que agora rapidamente vem galgando através da energia e do impulso que foi colocado para o planeta Terra, para todos nós, para que a gente desenvolva, através do amor incondicional, aquilo que nos espera logo ali à frente. Nós esperamos, com todo o amor e devoção que nós temos pela fraternidade branca, e nós sabemos que nesse momento os destinos apenas estão nas nossas mãos, né, daquilo que nós queremos para esse planeta e para a nossa existência, mas nós rogamos também pela proteção de todos eles em relação a essa nossa intenção, porque nós não sabemos quais as outras intenções que permeiam o mundo científico e o mundo tecnológico. É verdade. Nós sabemos o que permeia através dos corações daqueles que vibram a paz. Esse nós sabemos, né? E temos segurança em todos nós. Mas nós não sabemos aquilo que envolve, principalmente domínio, que envolve principalmente armamentos, né? E que envolve conquistas, né? Hoje em dia, nós sabemos que a questão espacial não está mais só na mão da NASA, não está só na mão dos russos, mas hoje a China tem um potencial através dos seus satélites, através dos seus telescópios, tão avançado quanto os que já tinham ou existiam. Hoje, a busca pela evolução e o desenvolvimento e o conhecimento científico das estrelas e de outros povos é muito grande para uma conquista e um domínio planetário. E nós não queremos, já que isso acontece entre os seres humanos, nós imaginamos como isso não deve ser ou deveria ser com a presença alienígena no nosso meio. Então, nós voltaríamos lá na NASA, que hoje cobre com seu orçamento milionário nesse novo projeto de comunicação e de protocolo junto a esses seres que devem começar a desembarcar de uma forma impressionante no planeta todo, né? Com as suas dicotomias, vamos dizer assim, astrobiológico, esse é o nome correto, astrobiologia, que é o desenvolvimento da matéria desses seres, que devem ser bem distintas entre os grupos que aqui estão voando, né? Fala-se mais de 50 tipos de espécie,
assim como nós temos as raças brancas, negras, vermelhas, amarelas, né? Mas todos nós com uma constituição biológica mais ou menos quase idêntica ou parecida, não acontece com os alienígenas. Eles estão estudando todas essas formas do qual eles já têm conhecimento. Uau. Essa que é a verdade. Uau. Eles já têm o conhecimento, né? De uma forma que nós não sabemos como. Sim. Né? Acreditamos que sejam daquelas naves que caíram. Acreditamos que seja por uma comunicação que ainda não foi nos relatada, né? Daquele contatos imediatos de terceiro grau, vamos dizer assim, né? Porque nós corremos atrás daquilo que nós imaginamos. Eu já disse numa das nossas lives, né? O Nautilus se apresentou bem antes do que o primeiro submarino, né? O balão com a volta ao mundo em 80 dias aconteceu bem antes do avião ou das supernaves aerossônicas, né? Que hoje vão de um lado para outro com uma facilidade incrível. É verdade. E hoje nós estamos estudando espécies, né, ou aeronaves que nós vimos na década passada com o filme Encontros do Terceiro Grau, que eu já nem sei mais se nós já estamos no quinto, no sexto, ou no nono, ou no 12º grau, porque isso pode estar acontecendo. Existem muitos desses seres já batidos e consagrados na caneta que estão entre nós. Sim. Vivendo como seres humanos. É verdade. Depois de uma série de estudos e abduções que aconteceram, desenvolveram embriões entre os humanos, onde estão sendo criados como verdadeiros seres humanos alienígenas, que são entre nós. É. E eles permeiam todas as nossas profissões já. É. Eles permeiam todas as nossas profissões. De uma maneira ou de outra, eles já estão incluídos dentro da humanidade. Já sabem como nós pensamos, como nós agimos, né? Embora esse contato ainda não tenha sido desvelado desse corpo interno que cada um deles devem ter, assim como nós temos o nosso, né? Assim como tem aquela estátua que você já mostrou outro dia aqui, né? A fotografia que nós temos lá na Pax, né? É. Que é um outro ser dentro de um ser tirando o invólucro, né? Daquilo que ele não é. Porque o que nós somos é aquilo que nós somos dentro, Sim. internamente, e não externamente. Os alienígenas se propõem, através de várias formas que já estão aqui entre nós, e de vários outros estudos, de várias outras formas, mostrar-nos para nós agora como eles realmente são, nessas suas formas diversas, Sim. de todo o espaço aonde eles têm, vamos dizer assim, um domínio, né, de viagens estelares, e que a NASA agora começou a pisar nesse sentido. Uma vez que ela chegou até a Lua, ficou um hiato muito grande nessas viagens, vamos dizer assim, espaciais, e agora volta com tudo na iniciativa privada e principalmente nas pesquisas, no teor de nós descobrirmos quem realmente somos. E essa comunicação, esse tipo de protocolo, ele já está, vamos dizer assim, escrito. Ele já está escrito. Só falta a apresentação dele através de uma comissão, através de uma comissão onde esses estudos também estão bem avançados, para poderem fazer parte dessa comissão e distribuir aos governos dos países, né, cada um na sua língua, obviamente, né, para que qualquer anormalidade que se apresente, tenhamos todo o mesmo procedimento, igual, seja onde for, que o primeiro desça, né, o segundo, o terceiro, o quarto, e todos aonde sejam aterrizados para um contato físico, esse protocolo de instruções seja igual, para que não tenha nenhuma
desconformidade com aquilo que se fará na Espanha do que aquilo que se fará no Equador, aquilo que se faça no México e aquilo que se faça no Brasil, e assim sucessivamente em todos os países. Essa é a função da NASA atual. Ela desconfigura com outros tipos de projeto, como o Artemis, como as transformações de satélites em instrumentos de exploração, a nossa ótica, a nossa visão, como sempre fizeram, para um público externo, para que nós desviemos a nossa atenção daquilo que está acontecendo ou vai acontecer, para que não tenha um pânico, Sim, que não tenha assim, um exagero. Eu acredito até que essas naves, esses OVNIs, esses UFOs, do jeito que fazem, já é uma coisa comum e de acordo, para que nós não tenhamos de sobressalto qualquer coisa amanhã de contato, que isso se torne uma coisa tão normal na nossa vida diária que nós não tenhamos colapso nenhum a nível de governos, a nível de emoções, a nível de observação daquilo que possa acontecer. Então, a NASA atualmente se prepara para a divulgação desse protocolo, dessas instruções de como os países devem proceder assim que a coisa começar a contatos, vamos dizer, entre aspas, né, físico, entre civilizações. E, ao mesmo tempo, né, essa questão dos teólogos, estudando todas as religiões, estão fazendo, vamos dizer assim, um protocolo de uma nova visão de todos aqueles paradigmas que nós sempre seguimos através da história da humanidade, nesses últimos 5.000 anos, e aí nós vamos colocar, então, como o terceiro mundo acabou, né? Segundo os indígenas norte-americanos, que foi através da água, né? O primeiro através do fogo, o segundo através do gelo e o terceiro através da água, né? Que foi o dilúvio, né? E nós contamos, então, a partir desse momento, a nova civilização histórica, que tem aproximadamente 5.000 anos, mas todo mundo sabe que, né, nós já estamos muito longe desse número, chegando já por volta de 15.000 a 20.000 anos, aonde algumas coisas têm sido descobertas, aonde a humanidade ela passou a ser desenvolvida, não só na superfície, mas principalmente dentro da superfície, né? Aquele que nós chamamos de intraterrestres, né? Então, eu deixo aqui mais claro para vocês que a NASA tem outros tipos de preocupação, enquanto as viagens, as explorações, que ela continua, né? Mas de uma forma mais desfocada e tirando a atenção do público e deixando isso para a iniciativa privada, para aqueles que querem fazer isso, a exploração, e querem fazer isso uma espécie de um negócio, objetivando, então, lucros, que é onde a iniciativa privada se dá melhor, né? Dentro das ordens organizacionais, né? E das não governamentais, e dos governos, fica mais difícil isso de fazer, porque o público, que é o pagador de impostos, e através das legislações, das constituições, exige uma maior transparência de onde o seu dinheiro está sendo aplicado. E nós sabemos que o orçamento para esse tipo de coisa, a nível tecnológico e espacial, não tem fundo. É uma coisa que não tem fundo. É astronômico, né? Literalmente. Mas é astronômico, não tem fundo, né? É astronômico. Então, eles partiram para um outro campo pela necessidade premente. Negaram tanto. Hoje, né, eu faço parte de alguns grupos. Hoje, eu não vejo tanto mais a necessidade de comprovação. Sim. Tem ainda quem busque essa comprovação, né, sistematicamente, né, através de fotografia, através de contato,
ou seja, através das experiências relatadas, seja de alguma forma a comprovação, seja ela militar, seja ela na área civil, seja da forma que for. Eu não tenho mais essa expectativa da comprovação, né? Ela, para mim, ela já existe, ela já é comprovada, né? De tantos relatos que já aconteceram, de tantas visões que já foram feitas, né? Eu não preciso mais de relatos. Aqui no Brasil, nós temos uma literatura tão farta a esse respeito que as pessoas que estudam esse tipo de assunto foram recebidas no Congresso, no Senado, para falarem sobre esse assunto. Esse ano, foram recebidas no Senado e no Congresso Nacional esse ano, para estarem falando sobre essas experiências, catalogando documentos, né? Buscando material junto às Forças Armadas, né? Porque são os detentores desses documentos, para que isso tudo fique mais claro para a sociedade civil. Carmen, eu, na verdade, acho que falei dos tópicos principais a qual eu tinha proposto a falar. Tá. Eu acho que eu não esqueci absolutamente de nada. Quero dar um alô para o pessoal que está nos ouvindo, né? Que a semana que vem, quinta-feira, é dia de Jogo do Brasil, né? Vai ser no horário da nossa live. Então, quer dizer que eu vou ter aí um breve espaço do intervalo numa folga, né? De uma semana para outra. Não. Você não vem dia 23? Na quarta-feira? Não, eu ia folgar, né? Eu Não, ia aqui folgar, né? ninguém folga. Você pode vir dia 23, a gente marca. Não, ainda não é época de folga. Como assim? Que folga? Vamos trabalhar, que é bom. Quinta-feira eu vou fazer uma oração de meia hora que seja, para sustentar a energia. Mas no dia 23, então a gente aguarda aí. O Bueno não vai estar na quinta-feira que vem, mas tá bom, vamos esperar qual é a programação da semana. Eu quero enviar meus agradecimentos aqui para a Mona Lisa, super gentil, que fez vários elogios aí para o nosso trabalho. O Vanderlei, marido da Carminha, hoje é aniversário da Carminha, mãe da chefe Mari, beijo, querida. A transmissão não caiu e o Vanderlei Bueno perguntou se os extraterrestres não aparecem porque as pessoas têm medo? Não, eu acho que não é porque as pessoas não têm medo. Eu acho que eles também servem a um protocolo de intenções e de instruções da confederação. Sim. Eles tiveram um período, né, vamos dizer assim, de detenção, né, ou que nem nós tivemos agora na pandemia, né, de isolamento em relação ao planeta Terra, de muitos anos, talvez até de séculos, Sim. com a permissão única e exclusivamente, eu suponho, né, pelas leituras que eu tenho feito, com exceção daqueles que realmente se colocaram à disposição desse planeta Sim. para estar germinando geneticamente a humanidade. Porque todos nós sabemos que nós não somos daqui, que nós somos de algum outro lugar e que nós fomos trazidos desses outros lugares para cá para uma intenção, para uma missão, para um propósito, para um serviço. E esses que nos abraçaram, eu acredito que trabalharam tanto para esse momento que nós temos que reconhecer eles quando eles chegarem. Nós temos que saber quem são os nossos pais estelares aqui na Terra. Né? Não em cada um no momento em que viveu. Né? Se eu perguntar para você, a gente brincava disso, a gente brinca até hoje. E se a gente estiver num lugar, a gente chega para quem estiver num simpósio, num encontro, numa conferência, escuta, de onde você veio? O cara não vai dizer, olha, eu vim de lá de Washington, eu vim do Brooklyn, de lá da Nova York. O cara vai dizer, eu vim, eu sou venezuelano, eu vim de Vênus,
O outro vai dizer, olha, eu vim de Órion. O outro vai dizer, eu vim de Arcturus. Cada um veio de algum lugar, porque é como a gente se identifica. Mas enquanto aqui na Terra, nós somos daqui. Não tem como a gente fugir. Mas esses pais estelares que trabalharam a evolução, vamos dizer assim, e o desenvolvimento humano, eles já fizeram esse pronunciamento. E fizeram através de agroglifos, lá na Inglaterra. Quando eles fizeram através daquele binômio 0-1, fizeram uma mensagem através de um ser extraterrestre, muito parecido com o ser Grey, né? Que diz, olha, muitos vão aparecer. Como aquele... Tem muita... pai de criança bonita, tem um monte de gente, né? Que vai aparecer e vai dizer, olha, eu sou o pai dessa criança bonita. Mas só existe um grupo, um elo, uma hierarquia, um fio, né? Que liga todos eles até nós. E que eles falam, não se esqueçam de nós. Eles falam através desse binômio 0-1. É uma mensagem, é só entrar na internet e procurar isso. Isso foi decifrado. Isso foi decifrado através de um agroglifo que teve lá na Inglaterra, né? Isso foi decifrado. Então, eu já sei. 3 minutos. Melhor do que assim, é melhor do que assim. 3. Pai, Filho e Espírito Santo, melhor, né? Então, eles não têm medo de nada. Eles estão dentro de uma quarentena que eles foram colocados, assim como nós na pandemia, esperando, né? Estão voando. Essa quarentena, a porta, né, para sair, né, já foi aberta, né? Agora vai tirar a máscara para sair na rua. Essa máscara de sair na rua é aquela, ó, pessoal, pode entrar, está liberado. E aí vão começar a descer. Por enquanto, dentro desse protocolo que eu acho e acredito que exista, fala, começa a aparecer. Até todo mundo se acostumar. A hora que todo mundo acostumar, aí não tem como, vai ter que descer. Porque essa quarentena ela vai acabar. Essa quarentena das confederações que existe, não a intergaláctica, a outra confederação, e as federações, ela vai acabar. E esse povo todo vai descer. Porque até agora eles estavam circunscritos, fora. Estavam querendo entrar, mas só entrava aqui os pais, vamos colocar assim. Tá bom, Vanderlei? Um abraço para Carminha, viu, Carminha? Parabéns. Legal, quero mandar um beijo para a Alzira, lá de a Luz de Luxor, está sempre com a gente aí, ela e o Luiz, o marido dela. Ó, família Pax, amanhã eu tô aqui com o Albano Macedo, engenheiro, nosso astrólogo e amigo oficial. Vai falar sobre Júpiter e Netuno em Peixes, a grande união que pode mudar tudo. E na semana que vem vou convencer o Bueninho a voltar a falar a parte 2 da NASA e do momento, certo? A última pergunta, o Arcanjo Miguel é que cuida deles? Estão colocando. O Arcanjo Miguel é o grande comandante. Mas a gente tem que lembrar que o Arcanjo Miguel, ele faz parte do sistema solar, que são os nossos pais. Sim. Ele não manda em tudo. Ele é general, vamos dizer assim, de uma confederação galáctica. É verdade. Você imagina o seguinte, 100 bilhões de planetas habitados. Uau. Depois você imagina 100 bilhões de galáxias igual à nossa. Com mais 100 bilhões de planetas. Precisa muito comandante. Mas o comandante da nossa aqui é o Arcanjo Miguel, claro. Amém. Obrigada, Bonitinho. Beijo. Gratidão, namastê, família Pax. Estamos em cima do horário. Gratidão.